Ok, bora dar continuidade porque a história é longa e tem muitos detalhes. Então, como eu estava falando, né? Após a sucessão de Henrique, nós vamos ter Eduardo, a situação da política inglesa começa a ficar meio conturbada, né? Porque a sua irmã Maria I quer assumir o poder, quer instaurar o catolicismo, tem as suas ligações matrimoniais com a Espanha, e aí, após o Eduardo falecer, né, ele tem um reinado curto, ela irá assumir o trono inglês, tá? E isso é já é o século XVI, ela assume o trono inglês em 1550 e 1555, né? E logo de imediato, no ano seguinte, ela casa-se com o Filipe, 1556, se não me falha a memória, ela casa com o Filipe II da Espanha. Então já estamos no século XVI, já estamos na Idade Moderna. E logo que ela se casa com o Filipe, ela começa a buscar fortalecer o catolicismo novamente na Inglaterra. Ela busca perseguir os protestantes, tá? Inclusive, alguns historiadores chamavam ela até de Maria a Sanguinária, né? Porque alguns protestantes, principalmente da região da Irlanda, né? Eles vão ser enforcados, né? Vão ser mortos a mando da rainha, né? Porque a Irlanda era a região da qual, naquele momento, possuía muitos protestantes calvinistas. Então, como ela quer fortalecer o catolicismo, ocorre esse processo aí, e é justamente o período em que está acontecendo, né, as reformas protestantes na Europa. Então, os reformistas eram vistos como inimigos do catolicismo. E aquilo que eu já contei para vocês em aulas anteriores. E aí a Maria ela começa a não ter apoio popular. A Maria começa a gradativamente perder o apoio popular na Inglaterra. E quem começa a se fortalecer em relação a isso? A sua irmã, a Elizabeth I, né? E ela era puritana, né? Mas ela era mais flexível nas questões religiosas, né? Ela era puritana calvinista, mas adepta também ao anglicanismo. Então, ela era mais flexível e alguns deputados, tanto da Câmara dos Lordes como da Câmara dos Comuns, começam a esquematizar um golpe de Estado para poder colocar a Elizabeth I no poder. Entretanto, a sua irmã Maria I envia ela para um castelo e deixa ela enclausurada por lá. O fato é que Maria, né, com tantas pressões, tantas tensões, irá morrer e imediatamente, no mesmo dia após a morte da Maria, a Elizabeth passa a ser coroada pelo parlamento como a rainha inglesa. E começa assim a era elisabetina, né, que vai ser a era de ouro da Inglaterra. Por quê? Porque a Elizabeth I, a terceira, né, no caso aí, a sucedeu o Henrique, em tão pouco tempo, depois do Eduardo VI, depois da Maria I, a Elizabeth, ela tinha um grande apoio popular, né? Um grande apoio popular. Ela era muito inteligente na questão das suas alianças políticas, tá? Então, no período da Elizabeth I, ela se torna aquilo que os historiadores falam da rainha das rainhas, né? Ela trava conflito com o Filipe, né? O Filipe da Espanha, né? Ela vai dominar territórios do Oceano Atlântico, ela vai começar o processo de colonização do território, envia as primeiras companhias de comércio para o território americano, né? Ela começa a fortalecer o mercado inglês e ela mantém o parlamento aberto e estável, que era algo que agradava muito a gregos e troianos, ou seja, a burguesia e os lordes. Então, o período elisabetino, né, o período da era de Elizabeth, foi um período
muito importante na história, perdendo, eu acho que eu acho que só alguém que vai se comparar a Elizabeth vai ser a Rainha Vitória, que é o período vitoriano, que é o período lá da Revolução Industrial, que era a Rainha Vitória. Mas tirando a Rainha Vitória, a maior rainha que o planeta Terra já teve foi a Elizabeth, porque ela sabia controlar a situação política ali de forma muito inteligente, mesmo alguns ainda, claro, que querendo sendo seus opositores, né? Alguns poucos sendo seus opositores. E aí, no período da Elizabeth, nós temos que citar uma coisa muito importante, tá? Que eu vou colocar aqui para vocês novamente. Eu só vou repetir aqui a questão da dinastia, tá? Para ficar bonitinho, para ficar na ordem. Então, eu vou botar aqui dinastia novamente, que apagou lá, né? Eu não vou botar aqui só o nome dos caras. Vou botar de primeira. Mais. Estou colocando bem aqui para vocês. Pronto. Cercamentos. Eu destaquei aí entre todas as coisas interessantes do reinado da Elizabeth, tá? Eu coloquei aí os gentries e os yeomen e os cercamentos. Por que isso? Porque isso aqui vai ser o primeiro passo para a Revolução Industrial, tá? Então, deixa eu contar essa história para vocês. No período da Elizabeth, a Elizabeth vai ceder. Na verdade, toda a dinastia Tudor já vinha fazendo isso ao longo do tempo, cedendo territórios a nobres, né? Territórios esses o quê? Territórios esses campos, né? Territórios rurais aos nobres. E a pequena burguesia também. Então, esses campos, eles ao longo do tempo, e principalmente no reinado de Elizabeth I, eles passaram a ser utilizados para a manufatura relacionada a têxtil, né, a produção de tecidos. Então, por exemplo, o nobre lá que participava do parlamento, um conde, ele ganhava de Elizabeth um pedaço de terra, né, que foi confiscado da Igreja Católica. Olha, tomei esse pedaço de terra aqui, isso aí é para ti continuar me apoiando. Então o parlamento ele apoiava Elizabeth, e eles eram de boa com Elizabeth porque Elizabeth gostava, né, de dar pedaços de terra para os lordes. E a burguesia também ganhava seus pedaços de terra, né? A galera lá comercial, que tinha um comércio na cidade, ou então mercantil, a Elizabeth chamava e disse: olha, toma aqui esse pedaço de terra para vocês, tá? Isso aqui é uma bonificação por vocês estarem, né, sempre nos apoiando. Então, tanto os lordes como os burgueses que participavam do parlamento ganhavam, né, terras na Inglaterra. Por quem? Por conta da monarquia. E aí isso vai gerar duas subclasses sociais. Vai gerar os gentries e os yeomen, tá? Quem são os gentries? Os gentries são os nobres que são latifundiários, tá? E os yeomans? Os yeomans são os burgueses latifundiários, tá? Então, o que esses gentries e esses yeomans fizeram com as suas terras? Eles tinham que tirar lucro dali.
né? O feudalismo já não existia no século XVI. Né? Então, o que nós iríamos fazer? Essas terras, na sua maioria, elas não eram vistas como produtivas no setor agrário. Então, eles começaram a fazer pastos, fazer campos, e começar a botar, né, ovelhas. E dali, né, começa a surgir as primeiras manufaturas inglesas. Por quê? Porque você tem um território grande, você começa a criar ovelhas, e aí você começa a fazer a lã e, consequentemente, a indústria têxtil começa a ter a sua origem bem ali. Nos gétrios, que são os nobres que ganharam esses territórios da monarquia inglesa, e dos iomas, que ganharam territórios também da monarquia inglesa, para poder ficar de boa no parlamento, ok? Com essa galera criando ovelha, criando lã não, né? Produzindo lã, eles começaram a cercar os seus territórios, tá? Eles começaram a cercar. Por quê? Porque tinha que ter a diferenciação de até onde ia o território de um gentry até o território de ioma. E aí, com esse processo de cercar os seus territórios, nós passamos a chamar isso de cercamentos, os princípios da propriedade privada. Olha só que interessante, a propriedade privada hoje que existe, essa caneca aqui é minha caneca, não é a caneca de vocês, é uma propriedade privada, surge aonde? Surge lá no século ainda 16, né, com a dinastia Tudor, principalmente no reinado de Elizabeth I. O princípio da propriedade privada, o princípio de eu cercar um território e esse território passar a me pertencer e não pertence ao Estado. Então, vocês observam que, indiretamente, todos os monarcas da dinastia Tudor, eles colaboraram, né, para o fortalecimento de quem? Para o fortalecimento do parlamento. Seja o parlamento formado, seja do Câmara dos Lordes como a Câmara dos Comuns. E principalmente Elizabeth. Ela ajuda a essa galera a fortalecer sua economia. Então, cada vez mais, a gente vai ter um parlamento rico e uma monarquia o quê? Uma monarquia ficando significativa, né? Importante, mas com uma riqueza, né, mais representativa do que uma riqueza real, uma riqueza monetária. E quem estava herdando essas terras, quem estava agora fazendo uma nova forma de comércio, era, né, os gentries e os iomas, os nobres das terras e os burgueses das terras. Ok? Beleza? Cria-se esse princípio do cercamento, e aí nós temos outro resultado a partir disso. Tá? A partir desse momento, a partir disso, teremos o êxodo rural. Tá? Nós vamos ter o êxodo rural, ou seja, como os caras estão cultivando ovelhas e com manufaturas, eles não têm a necessidade de ter muitas pessoas no campo trabalhando. Então não tinha espaço, não tinha vaga para os camponeses mais no campo. Então para onde é que esses camponeses precisavam ir? Eles precisavam migrar para os centros urbanos. Então também no período da Elizabeth, isso vai se intensificar bastante, né? Essa questão aí de que essa questão das cidades, dos núcleos urbanos ingleses vão se desenvolver muito em meados do final do século XVI e início do século XVII. Então, todo mundo acha que o desenvolvimento urbano na Inglaterra se deu apenas no período da Revolução Industrial. Não, não. Que o êxodo rural, né, essa migração do campo para a cidade ocorreu apenas no século XVIII, na Revolução Industrial. Não, isso acontece no período dos cercamentos. Nós vamos ter vários latifúndios, né? Nós vamos ter agora aquele princípio de que aqui no Brasil a gente chama de fazendeiro, né?
Então a gente vai ter o latifundiário com um monte de ovelha, um ou outro funcionário, um ou outro trabalhador ajudando ali a pegar a lã e, consequentemente, o tear vai ser criado, fazer as roupas. E esse povo desempregado, esse povo que não tinha terra, vai para os centros urbanos. E aí a gente vai ter uma densidade demográfica muito interessante nas cidades. Ok? Beleza? Então nós temos aí, né, algumas instabilidades nesse período, tá? Nem tudo é um mar de rosas. Quais são essas instabilidades? Nós temos uma burguesia que é rica, ela vai se fortalecer porque ela tem o comércio urbano, o comércio mercantil e propriedades de terra. Nós vamos ter, né, uma condição urbana não muito legal, as pessoas vão acabar, né, vivendo de qualquer forma, principalmente aqueles que não têm nada, não tem campo, não tem condição, começa ali a se gerar o pessoal que está à margem da sociedade, ok? E isso, né, faz com que nós tenhamos uma dinastia que, apesar, né, de problemática, né, que apesar de ter esses problemas sucessórios, como qualquer outra dinastia, mas vamos ter uma dinastia que vai conseguir equilibrar as forças e a Inglaterra vai, né, economicamente ficar estável e se desenvolver principalmente na questão marítima. Ok? Beleza? Então eu vou colocar bem aqui, ó. Tá? O resumo desse período é que a burguesia ganha força econômica. Temos o princípio da propriedade privada, dos cercamentos. Tá? Através dos cercamentos e estabilidade política com Elizabeth I, possuindo apoio do parlamento e estabilidade religiosa para e eu coloquei aqui, ó, também temos o que? Estabilidade religiosa para os anglicanos e puritanos, calvinistas, tá? Pronto. Então, o resumo de toda a dinastia Tudor está bem aí, ó. Principalmente o que nos importa é que Elizabeth. Então, nós temos a burguesia com uma força econômica, nós temos a propriedade privada através dos cercamentos, temos a estabilidade política com Elizabeth, possuindo um apoio do parlamento e a estabilidade religiosa para os protestantes, tanto anglicanos como puritanos calvinistas. Tá? Então, de certa forma, 3 pontinhos. A Inglaterra, né, estava estável, ok? Então a situação estava estável, ok? Beleza? Então, resumindo tudo isso aí, até 1603,
tudo está estável. Por que até 1603? Porque até 1603 Elizabeth estava viva. 1603, Elizabeth I morre. E agora, com a morte de Elizabeth I, ela se empenhou tanto em equilibrar a política e a economia inglesa que ela esqueceu de fazer um filho. E Elizabeth não deixa filhos nenhum. Inclusive, ela era chamada de a Rainha Virgem, né? Por isso, serve aí até de curiosidade que a primeira colônia americana é a colônia de Virgínia. E ela ganhou esse nome por causa da homenagem que fizeram a Elizabeth, né? A Rainha Virgem. Por isso que passaram a chamar aquele território de Virgínia. É o primeiro território americano a ser colonizado. Beleza? Então Elizabeth morre, ela não deixa herdeiros e agora nós vamos ter muitas complicações na Inglaterra. Tá? Lembrando que nós já estamos no século XVII, o século da Revolução. Ok? Alguém tem alguma dúvida até aí em relação a alguma coisa? Vocês estão acordados? Acho que foram tudo dormir. Tadinho. Eu estou falando aqui sozinho. Então, Elizabeth morre. E aí, quem vai assumir? Seu primo. Então, Jaime I da Escócia, ele assume o poder, tá? Após a morte de Elizabeth. E aí a gente começa outra dinastia, tá? Temos início a dinastia Stuart. Agora sim, nós vamos ter muitos problemas na Inglaterra, tá? Lembre-se de tudo que eu falei que a Elizabeth tinha conseguido, que a dinastia Tudor tinha conseguido. Agora, com a dinastia Stuart, tudo isso irá entrar em declínio. Por quê? Porque os Stuarts, né, principalmente Jaime e o seu filho Carlos, Jaime I e Carlos I eles são defensores, tá? Defensores do absolutismo tradicional. Ou seja, o poder divino dos reis. Certo? Então os caras são defensores aí do absolutismo tradicional. Então as primeiras coisas que esses camaradas fazem, meus queridos, é nada mais nada menos do que, né, aumentar os impostos, né, começar a confiscar os territórios, né, os cercamentos dos gentries e dos homens. Eles começam a fazer uma série de reformas políticas que irão desagradar a sociedade, principalmente o parlamento inglês, e aí sim nós vamos ter origem à revolução chamada de Revolução Puritana. E aí eu coloquei só algumas aqui, tá? Só algumas das coisas que, primeiro, o Jaime vai fazer. Ó, o Jaime ele defendia o poder divino dos reis, ele vai, né, perseguir os puritanos calvinistas, tá? Ele vai criar insatisfação com a Câmara dos Comuns, tá?
ele vai colonizar a Irlanda, ele vai confiscar as terras dos anglicanos, tá? Por quê? Porque ele é católico, ele tem aproximação com o catolicismo, né? Ele vai aumentar os impostos e ele vai fechar o parlamento em 1614, tá? Então, eu vou colocar todos os feitos aqui, ó. Tudo que Jaime I fez. Jaime I. Defende o poder ele vai ok, beleza. Ok, beleza não. Ok, galera, beleza. Então, tudo isso aí é que o Jaime absolutista tradicional vai fazer. Ele vai defender o poder divino dos reis, ou seja, se o cara está defendendo o poder divino dos reis, vocês já sabem que ele está ali mais inclinado para o catolicismo, né? Vai perseguir os calvinistas, puritanos, ele vai colonizar a Irlanda, observação, é o território dos puritanos, né? E confiscar terras dos anglicanos também, tá? Confiscar a terra dos anglicanos, ok? Reduzindo os cercamentos, ok? Ele vai fechar o parlamento em 1614 e vai governar sozinho, confiscar a terra dos anglicanos, reduzir os cercamentos, ou seja, dinastia Tudor, bacana para os interesses da burguesia e dos nobres. Dinastia Stuart, os caras são os malas sem alças. Beleza? Ok? Quem vai governar depois dele? Carlos I. Seu filho e sucessor. Tá? Então, depois da morte do Jaime, nós vamos ter o seu filho, o Carlos, tá? E ele continuará nesse processo de fortalecimento do absolutismo tradicional na Inglaterra. Então, se a situação estava ruim com o Jaime, vai piorar bastante com o Carlos, tá? Por quê? Um fato interessante, o Carlos, ele se casa com Henriqueta Maria, que era a princesa francesa. E por que que o Carlos I se casa com uma francesa? Porque ele quer fortalecer ainda mais o catolicismo e ainda mais o poder divino dele, porque era algo pregado pela Igreja Católica. E quando ele se casa com uma francesa, aí o cara vai comprar briga com toda a Inglaterra, porque como eu falei no início da aula, qual é a arqui-inimiga da Inglaterra? A França. E isso ficou claro lá na Guerra dos 100 Anos. Então os ingleses ficavam pensando assim: como é que o nosso rei agora vai casar com uma francesa? Quer dizer que agora definitivamente o nosso reino vai passar para a mão dos franceses? Então chega, né? Foi
a gota decisiva para que a Revolução Puritana ocorresse foi no reinado de Carlos I. Por quê? Porque nós já temos todos os problemas herdados pelo pai. Nós estávamos tranquilos no período anterior ao período dos Stuarts. E os Stuarts, eles querem muito ser absolutistas, tá? Eles buscam ser tão absolutistas como os franceses eram naquele momento, né? Então, a dinastia de Valois, que é a dinastia que reina lá na França, ela é absolutista ao extremo. E os ingleses, eles querem ser assim. Então, Carlos, ele realiza esse matrimônio, né? Se casa, ele irá matrimônio. Henriqueta. Ok, beleza. Outra coisa que interessante é que, sim, o parlamento. O parlamento continuará fechado, tá? E nós vamos ter, tá? O fortalecimento do catolicismo. Ok? Beleza? Resumindo, tá? E aí, galera, tudo isso gera uma desestabilidade social. Todas essas mudanças feitas na dinastia dos Stuarts vai gerar uma desestabilidade gigantesca, né? Por exemplo, a burguesia vai querer a cabeça de Carlos I, né? E tem uma parte da burguesia, né? Porque a burguesia nós tínhamos protestantes tanto anglicanos como puritanos. Então os puritanos serão aqueles que serão os maiores opositores do Carlos I e dos Stuarts. E aí vai surgir um cara, né, muito importante chamado Oliver Cromwell. Ele é líder, né, do parlamento. Ele é líder do parlamento. E o Oliver Cromwell, ele é puritano calvinista. E aí ele começa a articular uma forma de tirar o Carlos I do poder, tirar o Stuart, né, do poder e acabar com esse sistema absolutista que foi implantado. E como é que ele faria isso? Ele faria isso a partir, né, depois que ele formasse um exército, tá? Então, os puritanos ali irão se unir na Inglaterra
né, e formar um exército chamado Exército dos Cabeças Redondas. Eles ganhavam esse nome aí, o Exército dos Cabeças Redondas, por causa do seu corte de cabelo, tá? O seu corte de cabelo, o cabelo era cortado assim, meio que de forma redonda. E aí o rei Carlos, percebendo essa manifestação para a tomada do seu trono, ele forma também um exército com os seus aliados. E ele tinha aliados, né? Ele tinha os católicos que o apoiavam, ele tinha alguns nobres, a Câmara dos Lordes, né? Alguns que não queriam perder o poder, estavam temendo ali a Revolução Puritana, também o apoiaram, e alguns cavaleiros, né? Então, por isso que o lado que apoia o Carlos I será chamado de cavaleiros. Então, nós vamos ter ali o embate entre os cavaleiros defensores, né, da dinastia Stuart e os cabeças redondas defensores, né, do puritanismo inglês, e vamos ter de fato a Revolução Puritana por causa de todos esses motivos que eu coloquei na observação aí para vocês, ok? Então a Revolução Puritana, ela é um fato que eu vou colocar aqui. Antes que termine aqui, ela ocorre em 1642, tá? 1642. E aí nós vamos ter a Revolução Puritana nos anos de 1642 a 1649, onde de um lado nós vamos ter os Stuarts, né, o Carlos, aí o rei absolutista, com seus cavaleiros, versus os cabeças redondas que defendem os puritanos, ok? Beleza? E os caras vão partir aí para o conflito. E aí você já sabe, quando fala de conflito, é dedo no olho, tapa na cara, né? E essas coisas, conflito é conflito, morte é morte, e, né, pelo fato dos cabeças redondas terem mais adeptos e vários outros territórios se juntam à sua causa, como por exemplo os irlandeses, né, os puritanos acabam vencendo, né, e decapitando o Carlos I. Então isso aí vai ser algo chocante naquela época, que vai ser a primeira vez que um rei absolutista é decapitado na história, né? É condenado à morte, ok? E aí fica para a próxima aula, porque ainda tem muito assunto aí para a gente conversar, ok? Beleza? Tranquilo? Então, galera, eu espero que vocês tenham copiado isso aí, ok? Que vocês tenham entendido. Isso aqui foi a parte 1 desta aula. Essa aula vai ser dividida aí em 3, 4 partes, tá? Mas não se preocupe que nas próximas partes eu acabo fazendo uma breve revisão do que eu falei aqui. Ok? Tudo bem? Beleza? Muito obrigado, galera, por ter acordado cedo, ter assistido minha aula, tá? Fiquem bem e até a próxima, ok? Beleza? Tranquilo? Qualquer dúvida, anotem e a gente está tirando posteriormente. Beleza? Beleza? Um beijo a todos e fiquem tranquilos por aí, tá? Saudades.